Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, a gente vai voltar com um quadro que originou esse canal, tá? Lá quando a gente começou, a ideia era trazer sempre três argumentos para defender uma tese, para falar sobre o jogo, para falar sobre o jogador, e é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos trazer três pontos que o Atlético precisa melhorar ainda para o jogo contra a equipe do Volta Redonda. Três questões que o Atlético precisa ficar esperto, três pontos que o Odaí precisa ficar ligado para o Atlético sair com os 3 pontos na Cidade do Aço, se reaproximar do G4 e aí sim tentar terminar de alguma maneira esse maldito primeiro turno nas primeiras colocações. Naturalmente a gente vai desenvolver o quadro, vai botar um númerozinho aqui, um númerozinho ali, a gente teve essa ideia agora de bate pronto, então convido a vocês para deixarem seus argumentos, deixarem um like, se inscreverem no canal, comentarem se vocês gostam da ideia da gente retornar a fazer esse quadro, que eu pelo menos curto, eu acho muito legal. E o primeiro ponto que eu acho que o Atlético ele precisa melhorar é o gol. Pode parecer um ponto bobo porque não necessariamente é do jogo, né? Do jogo, quando a gente fala, é muito mais no sentido do time com a bola, do time sem a bola, dos jogadores de linha. Mas é uma preocupação que eu vou ter até o Mikael me passar um pouquinho mais de tranquilidade, até o Mikael me passar um pouquinho mais de estabilidade, porque é um jogador que realmente está devendo. Acho que de todos os titulares, o que mais está devendo hoje na meta do Atlético é o Mikael, assim, entre todos os jogadores nas suas respectivas funções, é óbvio. Então, a gente precisa ficar atento, porque em algum momento essa bola vai chegar. O Volta Redonda é um time ofensivo e a gente precisa contar com o Mikael. A gente não pode entrar nas partidas acreditando que a bola não vai chegar no Mikael. A bola vai chegar no Mikael e ele precisa dar uma resposta. Até agora a gente tem muito poucas respostas em relação ao que, o que realmente o Mikael ele pode entregar. O que realmente o Mikael ele pode ajudar o Atlético nessa disputa da Série B. E eu ainda acredito, tem potencial, tem qualidade, tem capacidade técnica. Então que o Mikael possa começar a reconstruir a história dele e ajudar o Atlético nesse processo de acesso. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu começaria com o Santos. Acho que o Santos estaria mais preparado para, nesse momento, entregar o que o Atlético precisa, que é estabilidade. Entendo o receio do recado que pode passar uma barração do Mikael para o próprio Mikael. Mas, com todo respeito, eu não estou preocupado com o Mikael. Eu estou preocupado em não perder mais pontos, como eu acredito que o Mikael vem sendo responsável de ver o Atlético não somando pontos que eu achava que seriam cruciais. Contra a Chapecoense, contra Goiás. Acho que só esses dois jogos, que a gente teria pelo menos mais 3 pontos, já colocaria a gente em outro cenário ali na Série B. Então, eu começaria com o Santos. Então, o primeiro ponto eu acho que a gente precisa melhorar no gol. Segundo ponto que eu acho que a gente precisa melhorar. Olha, gente, pode parecer bobeira, tá? Mas não é. As chances. O Atlético tem um dos melhores times da competição, no sentido de ataque, né? O Atlético, em algum momento, foi o melhor ataque da competição. Mas tem algo que tá me preocupando, é essa queda no sentido do Atlético ser letal nos jogos. O Atlético ele oferecia uma garantia muito clara que ele ia balançar as redes. Hoje eu já não tenho mais essa garantia. Hoje eu já tenho um pouquinho mais essa preocupação de qual vai ser a efetividade do Atlético quando as chances aparecerem. E no final das contas, as chances estão até aparecendo. Pelo menos uma grande chance por jogo o Atlético tem. O grande ponto é sacramentar essas chances. O Atlético vai ter uma mudança no ataque muito importante, que é a saída do Luiz Fernando por causa de lesão, a entrada do Mendonça. Acho que o Mendonça ele pode nos ajudar construindo as chances, mas também finalizando. Você ainda tem a alternativa do Viveiros para se somar a Alan e a Arena as opções de centroavante ali, mas principalmente o Mendonça que deve começar o jogo. É uma expectativa para que a gente tenha poder de fogo, para que a gente tenha poder de decisão, para que a gente, fazendo essas chances, a gente condicione o jogo ao nosso favor. Algo que aconteceu contra o Amazonas. Contra o Amazonas, para mim ficou muito claro que a partir do momento que o Atlético abre o placar, o jogo ele vira nosso.
A partir do momento que o Atlético faz o primeiro gol, o jogo ele é condicionado totalmente pelo Atlético e pelo gol marcado no início. Então, pô, abre o placar contra o Volta Redonda. O que que isso gera? Gera uma exposição muito grande do Volta Redonda. O Volta Redonda vai ter que começar a sair mais. E a partir do momento que o Volta Redonda começa a sair mais, o Atlético tem mais espaço para as transições, que é exatamente o que o Atlético busca no jogo. E para terminar, o ponto de número 1, que eu acho muito importante o Atlético melhorar, o Atlético desenvolver, o Atlético evoluir, que é o sentido do meio-campo, do funcionamento principalmente dos volantes. Acredito que fora de casa esse lado mais combativo de Filipinho e Raul naturalmente vai aparecer mais, naturalmente vai ser mais importante, naturalmente vai ter mais relevância dentro do jogo do Atlético. Mas eu ainda acho que são jogadores que precisam participar mais do jogo do Atlético com bola. O Atlético não pode deixar de contar com os seus volantes. E de verdade, nesse momento eu gostaria de ver até mais participação do Raul do que o Filipinho. A gente tem um mecanismo de ter o Filipinho participando mais que o Raul mais à frente, mas acho que o Raul ele pode entregar algo que ele entregou nos primeiros jogos com a camisa do Atlético, que foi uma presença ofensiva. Nos primeiros jogos o Raul deu algumas assistências, então assim, acho que o Raul tem um refino maior para aparecer mais nesse processo de construção. Acho que até por uma questão de segurança ele ficou um pouquinho mais cauteloso nesses movimentos, mas a realidade é que o Filipinho está contribuindo muito pouco, então acho que vale fazer essa mudança. O Filipinho é um jogador com muita capacidade de desarme, o Filipinho é um jogador com muita capacidade de roubada de bolas, então deixa ele um pouquinho mais preso, libera um pouquinho mais o Raul e, óbvio, botar o Zapelli também nessa questão, né? A gente precisa de um funcionamento melhor dos volantes. Acho que o Zapelli é um jogador que mostrou no último jogo que em algum momento a gente não precisa ter um meio-campo com dois meias dois volantes e um meia, sabe? A gente pode ter um meio-campo com três médios. A gente pode ter um meio-campo com o Zapelli baixando para se aproximar de Filipinho, para se aproximar de Raul, para que ele pudesse dialogar ali, para que ele pudesse construir ali mais perto desses volantes e até ajudasse esses volantes nesse processo. Acho que com o Zapelli se aproximando deles, tentando diálogo, tentando tabelas, não tão à frente. Quem sabe o Filipinho não pode melhorar, o Raul não pode melhorar. O Zapelli é um jogador muito dinâmico nessa troca de passes. Então o Zapelli toca e passa pro Raul, pro Filipinho, enfim. E eu acho que pode botar mais eles no jogo e deixar eles mais à vontade para participar desse processo construtivo. Beleza, rapaziada? 3 pontos que eu acredito que o Atlético pode melhorar, repassando questão do gol, questão das chances e para terminar, a questão do meio-campo como um todo, né, do funcionamento do meio-campo como um todo, mais parte principalmente dos volantes e nesse momento mais expectativa até pelo Raul do que pelo Felipe. Valeu, meu povo. Tamo junto. Forte abraço. É nóis. Espero que tenham gostado, tá? Se gostaram aqui, comentem que eu vou dar uma olhada e vou entender se vale a pena fazer mais vezes esse quadro ou não também, né? Vai que.